Quantas vezes você já tomou um xarope ou pílula colorida aos primeiros sinais de fraqueza, apenas para ficar se arrastando e tossindo por mais uma semana? Quantas vezes você se entupiu de remédio de farmácia, prometeu para si mesmo que ia descansar, mas continuou trabalhando porque o sintoma foi mascarado, até que 2 semanas depois você ainda estava doente? Só que pior? Eu vou te contar uma coisa. Isso não acontecia na casa da minha avó. Não porque ela tinha acesso a remédios melhores. Não porque ela tinha plano de saúde. Mas porque ela tinha algo muito mais valioso. Ela tinha conhecimento. Hoje eu vou revelar a receita exata do chá que minha avó fazia. Uma mistura simples e poderosa que nunca falhou em levantar quem estava derrubado na cama. Eu vi esse chá curar gripes fortes em 2 dias. Eu vi esse chá cortar febres que duravam noites inteiras. Eu vi esse chá limpar pulmões congestionados quando nada mais funcionava. E o mais importante, eu vi esse chá fortalecer o corpo para que a pessoa não ficasse doente de novo no mês seguinte. Porque o segredo não era só curar a doença, era fortalecer quem estava doente. E antes que você pense que é mais uma receita de internet que não funciona, deixa eu te dizer uma coisa. Essa receita atravessou gerações. Passou da minha bisavó para minha avó, da minha avó para minha mãe e da minha mãe para mim. E em cada geração, ela salvou vidas. Não estou exagerando. Em tempos onde não tinha antibiótico, não tinha pronto-socorro a cada esquina, não tinha médico disponível para qualquer coisa, esse chá era a diferença entre ficar bom ou ficar pior. Mas antes de eu te passar a receita, deixa eu te explicar por que você continua ficando doente mesmo tomando remédio. Deixa eu te mostrar onde está o erro que a medicina moderna comete e que a sabedoria antiga nunca cometeu. Os remédios de farmácia, os xaropes coloridos, os antigripais, os descongestionantes, eles fazem uma coisa muito específica. Eles desligam o alarme. Eles bloqueiam os sintomas. Você está com febre? Eles baixam a febre. Você está tossindo? Eles suprimem a tosse. Você está com o nariz entupido? Eles secam a mucosa. Mas o problema continua lá. A infecção continua. A inflamação continua. Os vírus ou bactérias continuam se multiplicando. Só que agora você não sente mais. Então, você acha que está melhor. Você volta a trabalhar, volta a sair no frio, volta a fazer esforço, e o corpo que estava tentando se curar é obrigado a gastar energia com outras coisas. E aí o que acontece? A doença se prolonga. Vira aquela gripe que não passa nunca. Vira aquela tosse crônica. Vira aquela fraqueza que dura meses. E não é culpa sua se a gripe parece não ir embora. A indústria nos ensinou a cortar o processo natural do corpo em vez de ajudá-lo a se limpar. Nos ensinaram que febre é ruim e precisa ser cortada imediatamente. Mas a febre é o corpo aumentando a temperatura para matar os invasores. Nos ensinaram que tosse é ruim e precisa ser suprimida. Mas a tosse é o corpo expulsando o catarro cheio de vírus e bactérias. Nos ensinaram que coriza é ruim e precisa ser secada. Mas a coriza é o corpo produzindo defesas e eliminando impurezas. Quando você bloqueia esses sintomas, você está travando o processo de cura. Você está impedindo o corpo de fazer exatamente o que ele foi projetado para fazer ao longo de milhões de anos de evolução. E é por isso que você fica doente por tanto tempo. Porque você está lutando contra o seu próprio corpo em vez de ajudá-lo. Agora presta muita atenção, porque aqui começa a sabedoria, que pode mudar completamente a forma como você lida com doenças. A medicina da roça, a medicina das avós, a medicina dos antigos, ela sabia de uma coisa fundamental. A cura vem de dentro para fora. Não é algo que você coloca para dentro e espera que resolva magicamente. É algo que você estimula o corpo a fazer sozinho, dando a ele as ferramentas certas. O segredo desse chá não é anestesiar o corpo, é fornecer as armas exatas para que ele mesmo expulse a doença de forma rápida. E como ele faz isso? Através do suor.
através da febre controlada, através da expectoração. O chá que eu vou te ensinar é um chá sudorífero. Ele vai fazer você suar. E no suor é que vai embora a doença. No suor é que sai a febre. No suor é que o corpo se limpa de verdade. Minha avó dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Ela dizia que doença que não sai pelo suor, sai pela urina, ou sai pelas fezes, ou sai pela pele, ou não sai. E se não sai, apodrece dentro e vira coisa pior. Por isso ela sempre forçava o corpo a expulsar a doença do jeito mais rápido e eficiente. E o jeito mais rápido era pelo suor. Agora vem a parte que você estava esperando. A receita. E presta atenção porque cada ingrediente tem sua função específica. Não é só jogar um monte de erva junto e esperar que funcione. É uma combinação precisa, testada, que funciona em sinergia. Você vai precisar de 3 componentes principais: uma raiz que esquenta e combate inflamações, um cítrico que corta o muco e uma erva que abre os pulmões. A raiz pode ser gengibre fresco ou açafrão, que alguns chamam de cúrcuma. Eu prefiro gengibre porque é mais fácil de encontrar e o efeito é mais imediato. Você vai usar um pedaço do tamanho do seu polegar. Não precisa descascar. Só lavar bem e cortar em fatias finas. O gengibre tem 2 propriedades poderosas. Ele é anti-inflamatório natural. Ataca a inflamação na garganta, nos pulmões, nas vias respiratórias. E ele é termogênico, aumenta a temperatura do corpo de dentro para fora, estimula o suor, acelera a circulação. O cítrico é limão. Mas não é qualquer limão. É o limão com casca. Porque na casca está uma concentração de óleos essenciais e compostos que cortam a mucosidade, que limpam as vias respiratórias, que fortalecem o sistema imunológico. Você vai usar meio limão grande ou um limão pequeno inteiro, cortado em rodelas finas com casca e tudo. E a erva para abrir os pulmões é guaco. Se você não tiver guaco fresco, pode usar guaco seco que vende em loja de produtos naturais. Você vai usar 3 ou 4 folhas, se for fresco, ou uma colher de sopa bem cheia se for seco. O guaco é expectorante poderoso. Ele dilata os brônquios, facilita a respiração, ajuda a soltar e expelir o catarro. Agora vem o grande segredo do preparo. O erro que a maioria das pessoas comete é ferver tudo junto. Quando você ferve as ervas, principalmente as folhas e os cítricos, você mata boa parte dos óleos essenciais, dos compostos voláteis, que são justamente os mais medicinais. Então a forma correta é essa. Você coloca 1 litro de água para ferver. Quando a água começar a ferver, você adiciona só o gengibre fatiado e deixa ferver por 5 minutos. Só o gengibre, porque ele é raiz e precisa de fervura para liberar os princípios ativos. Depois desses 5 minutos, você desliga o fogo, espera a água parar de borbulhar, e aí sim você adiciona o limão em rodelas e as folhas de guaco. Coloca tudo dentro da água quente, mas que já parou de ferver. E aqui vem outro segredo crucial. Você abafa. Pega um prato e coloca em cima da panela ou do bule, vedando completamente. Esse abafamento retém os óleos essenciais que evaporam. Se você não abafar, esses óleos sobem com o vapor e se perdem no ar. E são justamente esses óleos que têm o poder medicinal. Deixa abafado por 15 minutos. 15 minutos, não 10, não 5. 15 é o tempo certo para a infusão acontecer completamente. Depois desses 15 minutos, você coa e está pronto. Mas atenção para o próximo passo, porque é aqui que muita gente erra e perde o efeito do chá. Você não vai beber esse chá e sair andando pela casa. Você não vai beber e voltar para o computador. Você não vai beber e ir dormir sem preparação. O ritual correto é esse. Você bebe o chá bem quente. Não morno, não frio. Quente, o máximo que você conseguir aguentar sem queimar a boca. Você bebe pelo menos 2 canecas grandes.
E imediatamente depois de beber, você se agasalha bem. Põe um moletom, põe um casaco, enrola numa manta e vai deitar na cama. Cobre-se com cobertores, mesmo que seja verão. O objetivo é suar. Se você não suar, o chá não fez o efeito completo. Você vai ficar deitado, descansando, suando por pelo menos 1 hora. E vai suar muito. Vai em sopas o pijama. Vai precisar trocar o lençol depois. E é exatamente isso que tem que acontecer. Porque no suor é que a doença sai. No suor é que a febre quebra. No suor é que o corpo se limpa. Depois desse suor todo, você toma um banho morno, não frio, troca de roupa, troca a roupa da cama e volta a descansar. Faz isso 2 vezes ao dia. Uma de manhã e outra à noite. Por 2 dias seguidos. E eu te garanto que no terceiro dia você vai acordar novo. Não estou dizendo que você vai estar 100%. Mas você vai estar incomparavelmente melhor do que se tivesse tomado remédio de farmácia e continuado trabalhando. Deixa eu te dar os números, porque eu sei que você precisa de algo concreto. O que hoje leva de 7 a 10 dias de cansaço, tosse, remédios caros e consultas médicas, os antigos resolviam com uma caneca desse chá e 2 noites de suor e repouso profundo. 2 noites. Não 2 semanas, porque o método era eficiente. Porque o método trabalhava com o corpo, não contra ele. Nossas avós não tinham laboratórios, não tinham exames de sangue, não tinham raio-x, mas elas tinham a ciência da sobrevivência. Elas tinham a observação de gerações. Elas sabiam o que funcionava, porque viram funcionar centenas de vezes. E elas passavam esse conhecimento adiante como herança sagrada. Porque no interior, longe da cidade, longe do médico, esse conhecimento era a diferença entre vida e morte. Agora eu sei o que você está pensando. Você está pensando que esse chá deve ser horrível de tomar, que deve ser amargo, forte, intragável. E eu não vou mentir para você. Não é um chá gostoso. Não é um chazinho suave de camomila. É um chá medicinal de verdade. Tem gosto forte de gengibre. Tem o azedo do limão. Tem o amargo do guaco. Mas sabe de uma coisa? O amargo na boca é o doce para o sangue. O que é fácil de engolir na farmácia, aqueles xaropes doces, coloridos, com sabor artificial de tutti-frutti, cobra caro da sua imunidade depois, porque eles não curam, eles mascaram. E você fica preso naquele ciclo de ficar doente, tomar remédio, melhorar um pouco, piorar de novo, tomar mais remédio, nunca curar de verdade. O chá da minha avó não é fácil de tomar, mas funciona. E funciona rápido. E funciona de verdade. Você toma 2 vezes, sua por 2 noites e está curado. De verdade. Não aquela melhora falsa que some quando o efeito do remédio passa. É cura real, profunda, que fortalece o corpo para não adoecer de novo tão cedo. E antes de eu continuar, eu preciso fazer um convite para você. Se você chegou até aqui, se isso está fazendo sentido, se você quer resgatar a saúde raiz, simples e eficiente, então se inscreve agora nesse canal. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com quem você ama. Porque esse conhecimento está se perdendo. A última geração que sabia isso está morrendo. E se a gente não resgatar agora, vai morrer com eles. Seja bem-vindo à velha guarda da botica. Deixa eu te contar uma história que resume tudo isso. Quando eu era criança, lá pelos meus 7 ou 8 anos, peguei uma pneumonia. Estava com febre alta há 3 dias. Minha mãe já tinha me levado no médico. Eu estava tomando antibiótico, mas não melhorava. Pelo contrário, estava piorando. Não conseguia respirar direito. Tossia tanto que vomitava. Tinha dor no peito. Minha mãe estava desesperada. Até que minha avó, que morava no interior, chegou para uma visita. Quando ela me viu naquele estado, balançou a cabeça e disse para minha mãe
que remédio de farmácia não ia resolver sozinho, que o corpo estava fraco demais, precisava de ajuda de verdade. Ela foi na cozinha, preparou esse chá que eu acabei de te ensinar, me deu 2 canecas bem quentes, me enrolou em cobertores até o pescoço e ficou ao meu lado enquanto eu suava. Eu suei tanto naquela tarde que o travesseiro ficou encharcado. E quando acordei, horas depois, a febre tinha baixado pela primeira vez em 3 dias. Minha avó repetiu o processo à noite. No dia seguinte de manhã, fez de novo. À noite, mais uma vez. No terceiro dia, eu estava sentado na cama, pedindo comida, querendo brincar. A pneumonia não tinha ido embora completamente, mas o corpo tinha virado o jogo. Tinha tomado o controle de volta. Minha avó ficou mais uma semana cuidando de mim, fazendo o chá uma vez por dia como manutenção, preparando caldos nutritivos, garantindo que eu descansasse. E eu me curei. Completamente. Sem sequela. Sem recaída. Porque o tratamento não foi só químico. Foi completo. Foi corpo, mente e cuidado. E sabe o que eu lembro mais daquela semana? Não é do gosto ruim do chá. Não é do desconforto de suar tanto. É da sensação de ser cuidado, de ter alguém que sabia exatamente o que fazer, de sentir que eu ia ficar bom porque tinha alguém ali que tinha certeza disso. Essa sensação não vem numa receita médica, não vem numa cartela de comprimidos, vem do conhecimento ancestral, vem do cuidado verdadeiro. E é isso que eu quero que você resgate. Não é só a receita do chá, é a atitude, é o entendimento de que saúde não é mercadoria. É processo, é cuidado, é tempo, é respeito pelo corpo e pelos ritmos da natureza. Quando você está doente, você não precisa de solução rápida que te coloca de pé artificialmente para você continuar produzindo. Você precisa de cura real. E cura real exige descanso, exige suor, exige que você pare e dê ao corpo o tempo e as ferramentas para se regenerar. Então eu te deixo com essa imagem, com essa reflexão. A verdadeira saúde não vem em cartelas de plástico. Vem do calor de uma caneca feita com a sabedoria da terra e o tempo da natureza. Vem de você reconhecer que faz parte dessa natureza, que seu corpo tem uma inteligência própria, desenvolvida ao longo de milhões de anos, e que tudo o que ele precisa é que você pare de atrapalhar e comece a ajudar. Da próxima vez que você sentir os primeiros sinais de uma gripe, de uma fraqueza, de uma infecção começando, não corra para a farmácia. Corra para a cozinha. Prepara esse chá. Bebe quente. Deita. Cobre-se. Sua. Descansa. E deixa o corpo fazer o trabalho para o qual ele foi perfeitamente projetado. Você vai se surpreender com a velocidade da cura. E mais importante, você vai se surpreender com a qualidade da cura. Porque não é só ficar bom. É ficar bom de verdade. É ficar forte de verdade. É resgatar a vitalidade que a medicina moderna te roubou aos poucos com suas soluções superficiais. Esse chá nunca falhou com minha avó. Nunca falhou comigo. E não vai falhar com você se você fizer do jeito certo, com paciência, com respeito, com o entendimento de que cura verdadeira não tem atalho. Honre a sabedoria dos antigos. Honre o conhecimento que te foi passado hoje e passe adiante, porque essa é a herança que vale a pena deixar.